pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso episódio do podcast Café com Logística. Esse mês em especial, comemoração ao Dia da Mulher. E em 2021 tivemos a oportunidade de fazer um podcast também em comemoração especial ao Dia da Mulher, falando sobre a representatividade da mulher na logística. E hoje o propósito do nosso podcast é conversar sobre esse ecossistema de logística, né, toda a visão de empreendedorismo, o mercado nacional, com uma convidada muito especial. O podcast Café com Logística, ele tem como principal propósito trazer conteúdo de qualidade para esse universo da logística, falar sobre temas que são relevantes, sobre empreendedorismo, sobre tudo aquilo que é importante para nós que somos gestores, que estamos inseridos nesse mercado e para todos os ouvintes, né, e aqueles que nos assistem no podcast. Hoje nós convidamos a Helena Liso, ela é diretora-geral da Lala Move do Brasil, para falar um pouco, né, sobre a dificuldade de encontrar startups comandadas por mulheres, especialmente em setores de logística. Helena, seja muito bem-vinda. Para a gente começar, gostaria que você pudesse se apresentar para o nosso público, e aí depois nós vamos falando sobre essas pautas importantes para a logística, para o cenário do empreendedorismo nacional e tudo aquilo que gira nessa pauta importante em comemoração ao Mês da Mulher. E antes até que eu siga, esse episódio ele foi todo preparado por mulheres, desde a parte de marketing, né, toda a concepção de pauta, conteúdo, a gravação aqui no estúdio, somos 100% mulheres falando sobre logística nesse mês tão especial para nós. Bom, muito obrigada, Ana. Obrigada, pessoal, todo mundo que está assistindo. Eu gostaria muito de começar falando que eu tenho um orgulho enorme em participar, sendo uma representante do mundo de startups, como uma mulher à frente da liderança de uma startup de tecnologia voltada para a logística. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco triste ver que o mercado ainda está muito concentrado e ainda é um reduto masculino muito forte, né? Quando a gente pensa em logística, a gente pensa muito numa figura tradicional masculina comandando uma grande empresa transportadora. E talvez a gente esteja aqui para desmistificar um pouquinho isso, para trazer um modelo de negócio diferente, para trazer um modelo de gestão diferente. Mas, voltando à minha apresentação, eu comecei com a Lala Move no Brasil. A Lala Move nasceu em 2013 lá em Hong Kong e ela veio em 2019 para cá, quando eu entrei na empresa, formando o quadro dos gestores que tinham a responsabilidade de trazer um negócio para o Brasil. Eu entrei como gerente financeira para o Brasil e logo virei gerente financeira para a América Latina. A gente tem uma operação no México também. E foi uma jornada muito bacana. Ela foi uma jornada que, na verdade, consolida o meu histórico na área financeira. Eu trabalhei e atuei em várias cadeiras diferentes dentro do mundo financeiro, seja finanças para banco, em asset management. Trabalhei em algumas grandes multinacionais, como Danone, Red Bull, Unilever, e atuei também na indústria brasileira. Vim construindo essa minha carreira financeira ao longo dos últimos muitos anos. Talvez eu nem saiba fazer bem essa conta, quando em 2021 surgiu a oportunidade justamente de ocupar a cadeira de diretora-geral da Lala Move Brasil. Uma oportunidade pela qual eu gosto muito de falar que eu me preparei bastante. Era um cargo para o qual eu sempre tive vontade de me aplicar, um cargo pelo qual eu sabia que eu tinha algumas deficiências e que eu precisava, sim, estudar, entender como estar apta para ocupar essa cadeira. Então, me preparei por um pouco mais de 6 meses para isso. Achava até que meu tempo ia demorar mais, né? Achava que ia, talvez, tomar um tempo maior, mas a oportunidade apareceu e eu agarrei essa oportunidade. E a gente fala muito sobre o papel acho que dos processos seletivos, às vezes, não serem vistos, enxergados pelas mulheres como possíveis, né? E eu quebrei muito isso dentro de mim para aceitar esse desafio e concorrer à vaga. Concorri com várias pessoas externas no mercado, a maioria homem, inclusive, acho que todos homens, inclusive, e passei, né? Então, acho que dentro de todo um mercado
de concorrência, de pessoas que vinham ou do mercado de mobilidade ou do mercado de logística e que já tinham carreiras pautadas por outras atuações em operação, em marketing. Eu, que era, né, uma gerente financeira que talvez não achasse que eu tinha a chance, a capacidade de ocupar essa cadeira, conseguia ocupar essa cadeira. E tenho trabalhado bastante para crescer tanto a minha carreira quanto a cadeira de diretora aqui do Brasil, crescer o Brasil para a gente conseguir cada vez mais ser o sinônimo de logística aqui no país. Helena, essa trajetória é muito legal e ouvir também falar sobre toda essa questão de preparação, ela traz uma característica muito feminina, né? Que é realmente se antecipar a todas as situações que podem acontecer e de alguma forma entregar o melhor que a gente pode entregar naquilo que a gente se propõe a fazer. É muito legal, né, perceber também essa relevância e que na prática você conseguiu conquistar esse seu espaço. Até numa outra oportunidade, naquele episódio que eu comentei que a gente fez também em comemoração ao Dia das Mulheres, o que a gente falou muito foi sobre o convite, né, dos profissionais da logística para eles integrarem esse ramo, porque ele é um ramo bastante desafiador, muito promissor e talvez faça sentido para você, mas o que a gente até considera como algo que foi um divisor de águas, até para aumentar ainda mais a participação e a representatividade da mulher no segmento, é justamente a logística ela ir para um cunho mais estratégico, né? Então a gente já tem observado que nos cargos de liderança, né, nós temos mais mulheres participando em cargos importantes na operação logística pela qualidade, né, por aquilo tudo que a gente se propõe a fazer, cada vez mais a gente está tendo essa representatividade. Eu queria que você falasse um pouco do propósito da Lala Move. Eu acho que é bacana também essa interação com o teu propósito pessoal, com aquilo que você vem se preparando ao longo da tua trajetória. Isso faz todo sentido quando a gente fala sobre todos esses desafios do segmento e os desafios que nós como mulheres temos até nessa preparação, né, estar realmente se sentindo pronta para estar numa cadeira importante, mas como a Lala Move, ela vê isso dentro do mercado brasileiro e mundial e qual é o propósito dela, né, porque eu acho que com certeza tem muita sinergia com o teu propósito também de vida. Com certeza. Acho que olhando para o aspecto do negócio da Lala Move, a gente gosta muito de abordar qual é a nossa missão global, que é empoderar as comunidades. E a gente tem que pensar num aspecto amplo do ecossistema de comunidades. Então, a gente pensa em todos os motoristas parceiros cadastrados, a gente pensa em todas as pessoas que podem ter acesso a uma entrega facilitada, uma entrega com um custo barato, e a gente pensa muito nas empresas. E olhando especificamente para as empresas, né, e os clientes corporativos que a gente tem, é impossível não tocar nas PMEs, que hoje são um ecossistema particular. Eu acho que não é um ecossistema particular só do Brasil, ele acontece no mundo inteiro, ele é muito, muito presente na Ásia, né, em todo o território onde a gente atua. E falar das PMEs no Brasil é também trazer o aspecto do empreendedorismo feminino, é trazer esse aspecto de como muitas mulheres acabam transformando a renda familiar e conseguindo manter as suas famílias através de alguma atividade. E como é que a gente empodera essas comunidades? Oferecendo justamente uma solução logística que antes era inacessível para elas. Então, essa mulher que às vezes tem uma jornada dupla, tripla, para poder manter a sua família, cuidar da sua família e manter o seu negócio, e que antes também precisava se deslocar ou para receber os insumos que ela precisa para a produção local, ou para distribuir e entregar aquele produto que ela faz no seu pequeno negócio, ela não entendia que ela podia ter acesso a uma logística facilitada, uma logística a um custo baixo, que não dependeria, por exemplo, de um investimento de capital de giro que ela tem para o negócio dela, ou uma mobilização de uma pessoa dedicada à entrega, e agora ela tem esse acesso, né? Ela tem acesso a uma entrega simples, rápida, imediata ou agendada, como ela precisar, de qualquer tamanho que ela precisar também, a um custo muito acessível. Então, acho que pensar em como a gente conecta essas pontas
né, e transforma todo esse ecossistema enfim, empodera toda essa comunidade, é muito importante. A gente também precisa entender que, num cenário Brasil, a gente fala muito assim com como essa relação das pequenas empresas se confundem, às vezes, com as pessoas individuais. Então, como a gente consegue oferecer um produto que ele não tem essa barreira de é um produto para empresas, é um produto para pessoa física, né? É um produto muito simples, é um produto muito acessível. E a facilidade que a Lala Move, o aplicativo da Lala Move, seja via aplicativos para celular, ou seja via aplicativo para o computador, ele transforma realmente o uso e o entendimento do que é uma entrega, né? Então, a gente é um sinônimo de entrega por trazer essa facilidade, trazer a entrega para o dia a dia de qualquer pessoa. Acho que falando um pouquinho mais sobre esse ecossistema e sobre o propósito da Lala Move no sentido de negócio, essa é a nossa raiz. Legal, Helena, porque assim, essa questão da logística, ela pode ser um ofensor, como você colocou, principalmente em relação ao investimento nessas pequenas empresas, pequenas e médias, e até às vezes uma porta de restrição, né? Quando eu olho para um cenário onde eu tenho um pequeno negócio que eu preciso tanto receber insumo quanto entregar o meu insumo, né? Entregar meu produto acabado, se eu não tenho uma logística facilitada, isso já é um bloqueio muito forte para que eu consiga expandir o meu faturamento. E aí, de certa forma, quando eu encontro no mercado várias ferramentas que podem potencializar isso, mas que estejam potencializadas na comunidade, como você bem colocou, porque se esse é o propósito da Lala Move, ela está mais acessível para as pessoas, então essa conexão, ela não tem uma barreira de entrada. E aí é legal até você trazer para a gente como você enxergou esses movimentos todos que houveram no mercado, experiência de usuário, a própria exigência que o usuário tem, né, em relação ao nível de informação, ao nível de qualidade da entrega, porque hoje, quando a gente fala de logística, eu costumo dizer que a logística é um pilar extremamente importante para potencializar vendas de um embarcador, de um expedidor qualquer, do tamanho que for, é o potencializador. Recentemente eu tive uma experiência de compra onde na prática eu não avalio, e é muito engraçado isso, a qualidade em si do produto, porque eu já tenho uma expectativa muito formada sobre aquilo, mas o que me surpreende na aquisição daquele produto é a agilidade da entrega. Então, quanto à minha experiência, e cada vez mais eu tenho visto modelos de entrega que realmente aproximam pessoas que não são profissionais focadas exatamente naquilo. Então, antigamente a gente via um modelo muito trivial. Recebia o material, vinha através de um caminhão, um veículo padronizado de uma empresa. Agora a gente vê muito carro particular, né, utilitário de modo geral, pessoas entregando em qualquer modelo, né, de meio de transporte para complementar a renda também e de alguma forma para facilitar e ter um custo mais acessível. Então, como você percebe isso através da Lala Move, esses movimentos de mercado, principalmente nessa expectativa que o consumidor tem e esses movimentos que o mercado acaba impondo quando a gente fala sobre essa democratização da logística para todos? Uhum. Eu acho muito interessante a gente falar sobre esse tema, porque a Lala Move chegou no Brasil em 2019. Então, a gente já tinha ali 6 anos de experiência no mercado asiático, com uma base de clientes mista, muito importante. Então, pessoas físicas, PMEs e grandes empresas. A gente brinca bastante que é muito difícil encontrar algum mercado da Lala Move que tenha um Pareto, né? Onde 20% dos clientes façam 80% do volume. É quase impossível, porque a gente tem uma distribuição, uma granularidade muito importante dentro dos mercados por trabalhar com todos esses aspectos de clientes. E a gente veio com essa experiência para cá, entendendo o cenário, e de repente, em março de 2020, poucos meses depois da nossa chegada, com uma operação que não tinha nem um ano, uma operação que estava ainda se estabelecendo aqui, a gente tem um evento tão triste como o evento da pandemia da Covid. Um evento que trouxe muitas restrições importantes para as pessoas, muitas restrições assim violentas para as pessoas, e que ele acelerou, de alguma forma, o entendimento do acesso a qualquer item, né?
ele acelerou muito esse sentimento de que eu preciso ter alguma coisa, eu não preciso necessariamente me deslocar para ter aquilo. Então, antes o que a gente pedia uma pizza da pizzaria da esquina e que vinha aquele rapaz que trabalha na pizzaria da esquina há 15 anos entregar na porta da sua casa, e passou a ser qualquer coisa. Ele passou a ser a ração para o seu pet, ele passou a ser a roupa que você quer comprar e que vai chegar no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele passou a ser as compras inteiras do seu supermercado, incluindo açougue, peixe, que você nunca imaginava receber na porta da sua casa, né? Ele passou a ser a planta que você compra numa floricultura, né, e que não é só aquela assinatura de flores, de buquês. Então, acho que as pessoas elas entendem hoje que o acesso a qualquer item ele pode ser feito independente de onde aquele item está e não necessariamente eu vou precisar me deslocar até uma loja física para conseguir ter acesso àquilo. Do outro lado, a gente tem, acho que o crescimento muito expressivo dos PMEs, entendendo que eles conseguem também ter a distribuição dos seus produtos de forma muito mais abrangente. Então, eles conseguem usar as mídias sociais para divulgar os seus produtos, eles conseguem usar as redes de mensagens para fazer listas e divulgarem o que tem à venda naquela semana. Tantas pessoas que passaram a fazer comidas e marmitas, porque o que antes você estava no escritório todo dia e descia no PF da esquina para comer, às vezes você não tinha na sua casa a condição de fazer uma comida todo dia e você passou a consumir algo que outra pessoa fez e algo que estava sustentando também a família dessa outra pessoa. E essa pessoa ela entregava através de alguém. Então, olhar para todo o aprendizado de consumo que a pandemia, sendo um evento tão grave do jeito que foi, trouxe, olhar também para como as pessoas conseguem adaptar as suas necessidades de consumo a uma nova realidade. Mas aí a gente sai do momento pandêmico e das restrições tão grandes e passa a entender que a jornada do consumidor ela tem uma relevância muito expressiva hoje em todo o fomento ao comércio, seja ele o comércio físico, seja ele o comércio online, ou seja ele o comércio misto, né? Porque a gente está falando muito hoje sobre o digital, né? Então, o físico com o digital. Uhum. E como essa experiência, essa jornada, ela precisa ser completa. Então, às vezes você vai até uma loja de roupa, você prova a roupa e não tem a sua numeração ali, mas você compra e a roupa vai chegar na sua casa, às vezes, antes de você voltar para sua casa, né? Como é que a gente consegue transformar essa jornada e trazer a melhor experiência possível para esse consumidor final, através de uma entrega simples, rápida e, agora, acima de tudo, confiável e barata. Uhum. Porque esse custo logístico que antes era aceito como algo super extraordinário, hoje ele é comum, hoje ele é mais do que obrigação de um negócio. Então, a gente também precisa estar preparado para conseguir oferecer de forma muito simples um serviço que consiga ser acessível para todos os públicos. Acho que esse é o principal aprendizado, né? De como as pessoas enxergam hoje a logística, de como as pessoas enxergam uma entrega, de como essa população que passa por tantos cenários diferentes em um período curto de tempo, precisou se adaptar e acabou refazendo e reabituando o seu estilo de consumo. Então, eu falo isso assim com propriedade, eu praticamente não vou mais ao supermercado. Eu mesma não vou mais ao supermercado, porque eu hoje tenho a facilidade de fazer as minhas compras em algum mercado que eu queira, e eu faço as minhas compras por e-mail com o mercado que eu quero e mando um Lalamove pegar as compras e ele entrega na porta da minha casa. Isso é maravilhoso. Inclusive, esse supermercado onde eu compro usa a Lalamove para entregar para todos os outros clientes hoje também. E é uma coisa muito bacana, porque é um supermercado que não está em um grande aplicativo, é um supermercado de bairro que eu adoro e
que está acessível agora para qualquer outra pessoa. Então, a gente transformou mesmo o formato de consumo e a gente consegue hoje, acho que com a visibilidade da Lala Move e de outros players importantes no mercado, tornar essa entrega muito mais simples e acessível para todas as pessoas. Quando a gente fala dessa experiência do digital com o físico, cada vez mais eu acho que vem a experiência também dessa personalização do atendimento. E essas empresas que estão hoje nesse ecossistema da Lala Move, de alguma forma, elas conseguem trazer essa visão para o seu consumidor também. Porque essa experiência, por exemplo, né, de retirada do material e entrega, sendo que eles já conhecem a característica da Helena, como ela gosta de receber, o horário em que ela está à disposição para receber esse material também, nessa compra, que tem uma expectativa, provavelmente a partir dela tem um planejamento ali da semana da organização. Isso também cria talvez essa pessoalidade que muitos ficaram com receio, né, com esse boom que o digital trouxe. Então, foram momentos importantes, né? O primeiro, quando a pandemia acabou obrigando muitas empresas a caminharem de qualquer jeito para o digital, senão os negócios eles não seriam sustentáveis. Mas da mesma forma, eu acho que ela criou, através, né, de todos os impactos negativos, né, que são indiscutíveis, mas o que a gente trouxe também de lição é justamente essa democratização dessas empresas para elas conseguirem estar em qualquer local. Então, hoje a logística, quando a gente conceitua ela permite que nós tenhamos um produto, né, e uma expectativa de compra em locais geográficos totalmente distintos e que a gente consiga atender esse mercado consumidor de uma forma ágil. E o conceito também da logística, ela sair dessa atribuição de custo alto, né, de burocracia, também faz com que seja acessível de um modo geral para as empresas terem essa coragem de empreender e de alguma forma mudar um pouco o seu perfil também nessa distribuição dos produtos. E até quando eu falo coragem, é porque quando eu limito, por exemplo, vamos pensar numa pequena empresa que tem um comércio local, ele acaba de certa forma estando limitado àquela demanda que o mercado que ele convive de alguma forma disponibiliza, que ele vai conseguir suprir apenas aquele modelo, aquela quantidade. E aí quando ele olha para o todo, entendendo que existe uma logística que vai facilitar e, de novo, vai potencializar negócios, as empresas elas começam a ter essa coragem de cada vez mais empreender. E aí essa visão do empreendedorismo, desse acesso à comunidade e a gente comentou mulheres estando à frente desses negócios, tendo realmente muitas vezes como uma expansão da renda familiar, tendo uma possibilidade de fazer realmente um sonho sair do papel. Deve ser muito gostoso participar disso, né, Helena? Você que eu acho que começou o negócio aqui no Brasil junto com um grupo de diretores também, entendeu todos esses desafios. Até uma das perguntas que você já até respondeu foram essas percepções e esses desafios no meio da pandemia, como a Lala Move enxergou tudo isso. Eu entendo que vocês tiveram um mix de receio pelo novo, porque haviam todas essas objeções, mas ao mesmo tempo isso potencializou tantas oportunidades para que o negócio realmente tivesse uma agilidade, até porque a necessidade do mercado era essa. Né? Justamente não dava para ter tempo, não dava para pensar em solução que fosse implementada num longo espaço de tempo. Tudo que teve que ter uma dinâmica muito rápida. Então é legal e deve ser muito prazeroso fazer parte dessa construção. E aí a gente faz um gancho para a questão da logística, né? Hoje, como é que você enxerga esse mercado? E vamos falar das mulheres, né? A gente começou falando disso lá no começo, do mercado da logística ainda ser bastante masculino, mas você já tem observado esse movimento, principalmente dentro dessa estrutura que a Lala Move tem, de cada vez mais potencializar negócios através desse público feminino, como nós estamos conseguindo engajar essas mulheres para elas participarem desse universo também, e o que na prática que isso representa, né? Que eu acho que é o nível de qualidade, é cada vez mais essa assertividade, esse empoderamento, que eu acho um empoderamento positivo, né? Que exemplo das mulheres estando com essas possibilidades e enxergando isso dentro do ecossistema da Lala Move, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Tá bom. Eu vou falar primeiro sobre a Lala Move, porque eu acho que é um case muito legal. A gente tem hoje um quadro formado por mais 50% de mulheres, sendo que a nossa liderança ela é bastante mista, né? Então a gente tem
hoje uma divisão bastante igual dos cargos de liderança aqui dentro da Lalamove. Óbvio, né? Eu ocupo a cadeira mais alta aqui dentro, então acho que já é um marco bastante significativo, mas a gente olha para a nossa reunião semanal de gestão e a gente tem 3 homens no meio de mais 13 pessoas, né? Então são 10 mulheres e 3 homens. Eu acho maravilhoso enxergar como a gente consegue mostrar na realidade que é possível, que é factível e que é maravilhoso você ter um quadro composto por mulheres extremamente competentes, mulheres que têm trajetórias muito particulares, trajetórias de vida particulares, trajetórias de carreira particulares, e que hoje compõem a nossa liderança. E eu acho que ter esse quadro traz uma visão muito importante de como fomentar esses outros negócios e como fomentar esse lado do empreendedorismo. Então, trazendo alguns exemplos sobre isso, a gente falava muito pouco sobre PMS e sobre o impacto que a gente tem em PMS até algum tempo atrás. Não que não fosse relevante, não que não fizesse parte da nossa história, mas porque a gente divulgava muito pouco isso. E até que uma das mulheres que compõe o nosso quadro de gestão e que teve uma atuação importante com PMS e com empreendedorismo, levantou essa bandeira e falou, gente, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Esse é um aspecto extremamente relevante do nosso negócio. A gente traz um impacto importante para uma cadeia, para uma parte do ecossistema que muitas vezes é ignorado pela logística. E aí, olhando para isso, como a gente consegue trabalhar, então, né, com essas empresas? E a gente conseguiu estruturar dentro do nosso time de vendas uma área que olha só para PMS, que antes não era uma realidade aqui dentro, né? Então, a gente tinha um time de vendas super dedicado às grandes empresas, né, aos grandes negócios, um time de vendas que até fazia prospecção de pequenas empresas, mas um time de vendas que não olhava para todo o ciclo de vida de uma PME aqui dentro. Uhum. Né? Então, como é que a gente olha para esse ciclo da PME aqui dentro? Como a gente cria um atendimento? Como é que a gente olha para o quanto ela está satisfeita ou não com o nosso produto? Que tipo de incentivo ou promoção a gente pode fazer exclusivo para essas PMEs? E como é que a gente pode divulgar também que outras PMEs podem usar a Lalamove para fomentar e distribuir os seus produtos, né? Então, a gente teve muitos pequenos vídeos no final do ano passado falando sobre negócios locais que podiam ser alavancados com as entregas através da Lalamove. Acho que essa é uma visão e é um exemplo muito, muito simbólico, assim, de como o olhar de uma pessoa que trabalhou com isso, de que fazia parte desse universo, conseguiu contribuir para que a gente também olhasse para a nossa estratégia de abordagem de outra forma. Olhando especificamente para o empreendedorismo feminino, eu volto muito no ponto das jornadas múltiplas e volto muito no ponto de ser um facilitador para aquele negócio. Eu não tenho dúvidas hoje de que a maioria das pequenas empresas que surgiram ao longo da pandemia, elas são encabeçadas ou tem uma mulher trabalhando neste pequeno negócio. E ter acesso, de novo, a uma entrega simples. Imagina você que às vezes é um produto pesado, imagina também você que às vezes é um produto, ou que aquela pessoa ela não pode sair da casa dela justamente porque ela tem uma condição familiar e uma estrutura familiar que ela não pode se deslocar e deixar desassistir de uma família para fazer uma entrega do seu produto. Então, ter esse acesso, ele traz uma vantagem competitiva muito grande, uma vantagem de qualidade de vida para essa pessoa também, que às vezes teria que fazer essas entregas ou recolher esses produtos às 5 horas da manhã e agora poderia
cuidar de alguma outra coisa, ou poderia dormir até um pouco mais tarde para cuidar do seu negócio ao longo do dia. Então, acho que olhando para essa estrutura e olhando para como a gente é impactado ou impacta mulheres, eu gostaria de pensar nesses dois aspectos, né? Então, como a gente olha para isso aqui dentro da Lala Move, e como a gente se torna um espelho para o que tem fora, e como a gente traz essas experiências também para transformar a jornada dos nossos clientes aqui dentro e trazer soluções cada vez melhores para esses clientes. Para mim, esse é o verdadeiro impacto social e o verdadeiro propósito que uma empresa tem, né? Quando a gente realmente consegue olhar para a estrutura interna e entender que aquilo que nós pregamos como propósito a gente dentro de casa faz, e quando a gente olha para a sociedade, o que isso impacta diretamente na sociedade. Então é muito legal porque hoje a nossa conversa, a gente pegou vários pontos importantes. Falamos sobre logística, né? Falamos sobre esse novo perfil de consumo, o que o mercado de fato ele hoje tem como experiência de usuário, o que ele exige, essa necessidade. Falamos da gestão e do empoderamento das mulheres à frente de cargos importantes e relevantes e em qualquer âmbito, seja ele na logística, você que veio da área financeira, então também é um mercado que tem uma predominância masculina e que você já vem quebrando essas barreiras. E eu acho que o ponto principal, quando a gente fala sobre essa representatividade, na minha percepção, ela está muito relacionada também ao nível de competência, independente do gênero, né? Que a gente realmente tenha pessoas cada vez mais competentes à frente de negócios, tendo essa coragem para assumir cargos importantes e que esses cargos importantes sejam realmente uma fonte, um condutor importante também de transformação, seja na sociedade, seja diretamente no seu negócio, que essa coragem ela seja um combustível importante para fomentar negócios. E a gente também falou muito sobre a relevância, né, o quanto a Lala Move ela tem como propósito na sociedade de fomentar negócios menores, negócios que muitas vezes não eram tão assistidos. Então, claro, qualquer negócio, por uma questão de viabilidade financeira, ele tem um direcionamento, né? Ele precisa atender grandes empresas até para ter um volume, para de alguma forma ser competitivo também. Isso faz parte da estratégia de qualquer negócio, mas que isso seja de fato utilizado para potencializar negócios locais, né? Girar essa economia também e permitir que as pessoas elas mudem de fato o seu cenário social, que elas mudem de fato o cenário econômico do seu entorno. Outro ponto que é importante é que na prática, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala desses negócios sendo potencializados, a gente olha para o ecossistema, seja na educação, em várias áreas, e percebe o quanto um fator que é logística, que muitas vezes as pessoas que não estão inseridas no segmento acham que não tem tanto impacto. Eu costumo sempre falar que a logística, ela está diretamente relacionada com a nossa vida. Então, ela tem uma conexão muito forte com a vida pessoal. Aqui a gente deu vários exemplos. Foram os exemplos de carreira, foram os exemplos, né, do impacto social que esses negócios têm na vida de várias famílias e também nessa percepção de que eu tenho acesso aos produtos de qualquer lugar, né, de uma forma facilitada. Então, olha o quanto é importante. O podcast Café com Logística, ele também tem esse propósito de trazer as pessoas para entender um pouquinho melhor, para não achar que é um assunto só corporativo, né? Eu acho que ele é um assunto de vida que permeia muito o nosso dia a dia e falar disso no cotidiano com exemplos diferentes de falar sobre operação, né, logística inbound, outbound, como são os fluxos de entrega, quais são os modelos de negócio, é importante, é legal, a gente fala sobre isso também, mas o quanto a logística ela é transformadora num cenário econômico, né, e aqui a gente pode falar dessa representatividade que a Lala Move tem no cenário Brasil e no cenário mundial, porque hoje vocês estão com uma relevância em alguns locais do mundo e isso provavelmente também tem essa extensão desse ecossistema movimentado através da Lala Move. Helena, foi muito legal a gente falar sobre todos esses assuntos, né? Acho que a gente conseguiu contextualizar, como eu falei, vários pontos diferentes, várias vertentes, visões distintas e eu gostaria que você pudesse agora se despedir do nosso público, né? Acho que a gente conseguiu trazer agora vários temas relevantes, então se você
você puder também deixar a sua mensagem final a respeito de tudo isso que a gente conversou, do propósito da Lala Move, como você também quer convidar as pessoas a conhecerem a plataforma de soluções para que cada vez mais a gente acesse mais pequenas empresas, médias empresas e os grandes negócios também através dessas soluções que são facilitadas por vocês. E aí deixa teu contato também à disposição para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para que também as pessoas conheçam ainda mais a tua trajetória. Legal. Antes de eu me despedir, eu queria puxar só um último gancho que eu acho super bacana. Você falou um pouquinho em como a logística permeia a vida de todas as pessoas. E a gente precisa trazer, eu acho que uma das grandes qualidades que eu enxergo hoje na Lala Move, que é como a gente consegue desmistificar a logística tradicional ou a entrega feita apenas com moto, né? E como a gente consegue trazer tantos modais diferentes com uma facilidade de um aplicativo. Então, às vezes as pessoas pensam na logística tradicional, naquele caminhão, aquela carreta gigantesca com ocupação máxima, com pallets dentro. E a gente não fala necessariamente, né, desse tipo de logística. A gente fala, sim, de uma pessoa que pode pedir uma moto, pode pedir uma entrega com um carro, pode pedir uma entrega com uma Fiorino, uma van, um carreto, ou você, uma pessoa física que pode solicitar a sua mudança de apartamento, né, com um carreto através do aplicativo da Lala Move. Então, como trazer um aspecto amplo da logística é importante para a gente e ser um sinônimo de entrega geral, né? Não é só a entrega da moto, não é só a entrega do caminhão, é qualquer entrega. É o que você precisa que seja entregue com a Lala Move, você consegue entregar. E para qualquer lugar, né? Para qualquer lugar. E com isso a gente consegue fazer parte do dia a dia das pessoas de forma muito mais integral. Então, acho que faz muita conexão com essa tua última fala. Mas encerrando aqui também, eu queria agradecer de novo a oportunidade. Convido todas as pessoas que escutam o podcast, que estão assistindo a gente, a baixarem o nosso aplicativo. A gente tem o aplicativo na App Store, no Google Play, a gente tem o web app também, então procurem Lala Move Brasil, baixem, façam um teste, peçam da venda da esquina, mandem uma roupa que precisa ser apertada ou ajustada para costureira com o Lala Move, façam esse teste que vocês vão entender como uma entrega facilita a vida de todo mundo. E convido também, acho que todas as mulheres a participarem de processos seletivos no mundo da logística, integrem esses quadros de gestão, de direção. É um mundo muito interessante, é um mundo que precisa de um olhar para o futuro, e esse olhar para o futuro, ele vem de todas as pessoas, ele precisa ser generalista o suficiente, ele precisa ser abrangente o suficiente no sentido de quantas pessoas colaboram para esse olhar para o futuro, porque a jornada do consumidor é sobre a experiência do consumidor, e só tendo experiências passadas diferentes a gente vai conseguir construir a melhor experiência futura. Então, acho que esse é meu encerramento. Agradeço muito pelo convite e obrigada, Ana, por conduzir aqui esse podcast com maestria. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Helena, muito obrigada. Recentemente eu participei de uma imersão e foi falado que o profissional da logística ele é um profissional que precisa ser curioso e antenado. Então, esse teu convite para que as pessoas realmente conheçam a Lala Move, conheçam esses novos modelos disruptivos de entrega, acho que é um prato cheio para trazer esses profissionais também, não só da logística, mas do mercado geral, a serem mais curiosos, né? Verem por uma nova perspectiva esse consumo e essa
essas facilidades. Foi um imenso prazer estar com vocês todos aqui, né, participando, conversando com você, Helena, permitindo que os nossos ouvintes e os nossos telespectadores, porque nós somos, né, visualizados também através do Café com Logística, realmente que as pessoas estejam conosco batendo esse papo, que cada vez mais a gente possa ter esses profissionais incrementando e trazendo inovação, trazendo novas ideias, resolvendo problemas, né, que a logística resolve muitos problemas do cotidiano e que a gente possa cada vez mais ter esse mercado pulverizado. Muito obrigada, Helena, e muito obrigada a todos que estão aqui conosco.